Olá, professores, olá, professoras. Eu gostaria de falar um pouco neste vídeo sobre algumas questões relacionadas à alfabetização. A primeira delas vocês já sabem, ou seja, a alfabetização é uma parte do letramento, um pequeno aspecto do letramento, digamos assim. A segunda é que a alfabetização deve ser trabalhada considerando a língua em seu funcionamento, a língua tal como ela é falada, os gêneros discursivos que circulam dentro da escola e fora da escola, as ideologias que ela traz, os efeitos de linguagem, os efeitos de sentidos que ela produz, né? Tudo isso nós já falamos em um determinado vídeo. Mas eu gostaria de lhes dizer o seguinte, em termos de alfabetização. Esperar e colocar como meta, como objetivo que a criança alcance o nível alfabético de escrita e parar por aí é muito pouco. É preciso que consigamos ir mais além. É preciso que consigamos fazer, né, contribuir para que o nosso aluno seja um produtor de textos, quer sejam textos orais, quer sejam textos escritos. E textos com começo, meio e fim, coesão, coerência, título, textos que trazem imagens diferenciadas, metáforas diferenciadas. E isso é possível, desde que haja um trabalho com o texto todos os dias em sala de aula. E um trabalho com a produção linguística escrita, ela envolve um trabalho de se ler textos por meio de leitura silenciosa, ela envolve um trabalho do professor ler textos para os alunos, envolve um trabalho, por exemplo, pedagógico, em que as crianças se reúnem em grupo e façam um exercício da intertextualidade, ou seja, esse texto dialoga com qual texto? Esse texto conversa com qual texto, né? Esse texto produz que efeitos de sentidos. Lembrando que os efeitos de sentidos, eles acontecem na hora da leitura, no momento da leitura. Não dá para antecipar, dizer, olha, o João vai atribuir estes sentidos aos textos, ou a Mariana vai atribuir estes sentidos aos textos, né? Por quê? Porque o processo de produção de sentidos acontece na hora. O processo de produção de sentidos se dá no momento, se dá nesse encontro, nessa faísca, tá bom? Outra questão relacionada ao texto também. O professor deve trabalhar o seu funcionamento ideológico, né? Ou seja, que ideias estão circulando ali, né? Que ideias estão nas entrelinhas, estão ditas, mas não estão sendo ditas. Que ideias, que argumentos trazem ambiguidades, né? Se todos os dias forem realizadas leituras silenciosas, se todos os dias forem realizadas leituras por parte do professor, obviamente que diferentes gêneros discursivos, se todos os dias as crianças escreverem, e se o professor ler aquilo que as crianças escreveram, se todos os dias as crianças reescreverem, aprendendo que a reescrita não é um bicho de 7 cabeças e a reescrita não é para punir ninguém, muito pelo contrário, né? Por meio da reescrita, nós aprimoramos o nosso texto, nós burilamos o nosso texto, nós tornamos o nosso texto melhor refinado, né? Mais elegante, mais conciso, com as ideias que se interpenetram. Se acontecer isso todos os dias, né, a criança certamente será alfabetizada. A criança vai passar por um processo riquíssimo de alfabetização. Esqueçam o trabalho com as sílabas quando elas são feitas por si só, ou seja, descontextualizadamente. Esqueçam o trabalho com a consciência fonológica também, quando for feito descontextualizadamente. Não, os trabalhos precisam ter contextos, os trabalhos precisam estar articulados com o que está acontecendo no mundo lá fora, tá bom? Outra dica relacionada à alfabetização.
permitam que seus alunos atribuam sentidos a partir das leituras que realizam, permitam que seus alunos produzam sentidos a partir das leituras no plural que eles realizam. Quanto mais eles produzirem sentidos, quanto mais eles atribuírem sentidos, mais eles terão condições de inventar, condições de criar, condições de recriar. É preciso dar asas à imaginação. E para terminar este vídeo, eu gostaria de lhes dizer o seguinte: cabe ao professor alfabetizador trabalhar com diferentes linguagens na sala de aula. E que seria um trabalho com diferentes linguagens? Seria um trabalho em que ele leva para a sala de aula a linguagem cinematográfica, a linguagem do desenho, ou seja, a linguagem pictórica, desculpem, a linguagem das imagens também. Aí ele faz um trabalho com o iconográfico, né? Um trabalho com a linguagem oral, com a linguagem da dança, com a linguagem da escultura. Eu me lembro de já ter falado isso em um outro vídeo e eu não quero ser redundante. Mas por que eu insisto nesse processo multissemiótico, nesse processo de multiletramentos, tá? Porque o nosso aluno hoje, quando ele chega à escola, ele já conhece um celular, ele já lidou com o celular, ele já aprendeu a mandar mensagens, receber mensagens, falar no WhatsApp, né, ou gravar mensagens no WhatsApp. Nós vivemos em uma sociedade letrada, então esse aluno já conhece algumas coisas sobre a escrita. Nós vivemos em uma cidade que muda vertiginosamente. A sociedade cada dia está com uma novidade. Quem poderia esperar, né, a novidade, que neste caso não foi boa, do coronavírus, né? Quem poderia esperar que as escolas, as faculdades estão suspendendo suas atividades, seus eventos, seus congressos, lançamentos de livros, né? Ou seja, onde há aglomerado, né, é para se evitar. O ideal é que cada um fique na sua própria casa, né? Então a sociedade ela é cheia de novidades todos os dias e o professor precisa estar a par do que está acontecendo e o professor precisa melhor fundamentar-se. Nós vamos voltar a falar sobre alfabetização, ok? Até a próxima!